Fala, viajantes! Tudo certo com vocês? Eu sou a Natália Eu sou o Matheus. e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é o visto americano. A gente vai falar apenas o essencial para vocês, aquilo que vocês realmente têm que saber. É o famoso visto B1, B2, né? O visto de turismo americano. Primeiramente, nós vamos começar falando como é que foi a nossa experiência no caso, né? No geral. Vamos colocar alguns insights no vídeo, né? Algumas imagens. O que a gente for falando aqui vai aparecendo na tela de vocês. O site da DS-160, a capa do formulário. Tudo que a gente estiver falando aqui com vocês vai estar embaixo no nosso vídeo, na descrição. Vai estar um link guiando vocês para vocês conseguirem fazer isso sozinhos, sem precisar de agência, sem precisar de agência, sem precisar pagar um terceiro para conseguir fazer o visto. Até porque qualquer pessoa tem a possibilidade de tirar esse visto sozinha. Exatamente, né? No site lá do consulado americano tem uma aba superior que vai estar aparecendo aí na tela que você escolhe o seu idioma. Aí você escolhe o seu idioma, a aba ela não traduz automaticamente. O que é que ela pede? Que você coloque o seu mouse em cima da pergunta lá que você quer saber a tradução. E em cima do mouse, no caso, vai aparecer a tradução daquela frase lá, ou daquela afirmação. Só que o que vocês podem fazer também, né? Se vocês não entenderem o inglês, não tiverem muita habilidade, é ir no Google Tradutor, Translator, normal. Ir lá, copiar, colar e ver o que está sendo dito. E o primeiro passo é colocar no Google lá, certo? DS-160, consulado americano. Vai aparecer o site do consulado americano aqui em Recife. Vocês vão clicar. Após clicar nesse link, vai abrir de capa o formulário já para você dar de início, né? Formulário que está aqui, formulário que tá aparecendo aí na tela, no aqui. caso. Isso. Vão preencher certo formulário e nesse formulário no final vai gerar como se fosse um código, vamos dizer assim. E esse código é que você vai levar diretamente, no caso, né, até o final do preenchimento da sua DS-160. Então, a partir do momento que você gera esse código, é como se ele fosse linkado ao seu passaporte já. Então, é esse código que o consular lá, no caso, vai colocar no computador dele e vai puxar toda a sua ficha. Então, é de extrema importância no preenchimento lá da sua DS-160. Tá tudo certinho, né? Feito. Quer falar? Não, pode falar. Feito esse preenchimento da DS-160, né? De forma 100% sincera, que é o que a gente aconselha no caso, né? Você não pode ludibriar, tentar enganar, não. Eles têm acesso a tudo. Então, seja 100% sincero, certo? Que no final vai dar tudo certo. E eu sei de uma história que eu vou trazer aqui, de uma história de um rapaz que me contou. Ele foi tirar o visto e na época que ele foi tirar o visto, a esposa dele, ela estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. E na época em que ele fez esse questionário, ele tinha feito, numa das partes lá, pergunta assim, você conhece alguém que mora nos Estados Unidos? Na época ele escreveu que sim. Tipo, que conhecia que era a esposa dele, inclusive que era por isso que ele estava indo para os Estados Unidos, que era para ver a esposa dele. Aí o que aconteceu? Que no dia da entrevista, do dia em que você faz esse formulário para o dia da entrevista realmente, demanda um tempo. Aí esse tempo que levou, ele simplesmente se esqueceu que tinha feito as perguntas que ele tinha respondido, e aí a esposa dele já estava aqui no Brasil. E aí o consulado lá perguntou para ele, e você tá indo pros Estados Unidos visitar alguém? Aí ele, não. Aí o cara, mas você não conhece ninguém de lá? Aí ele, não. Porque ele só conhecia a esposa dele não estava mais lá. Só que ele não lembrava quais eram as perguntas que ele tinha respondido, e acabou que ele recebeu o nega por conta disso, porque ele meio que mentiu. Ele não chegou a mentir, só que ele foi contra o que ele tinha escrito no formulário dele. E aí você acaba perdendo um visto por bobeira, né? Bobagem. Por bobagem, Eu tenho até uma história pessoal para contar também. Para contar também que o meu visto e o do meu irmão foi negado lá para... Em que ano foi mesmo? Meados de 2015, por aí foi, meados de 2015. Eu e meu irmão, no caso. Meu irmão estudava para concurso público
Eu já trabalhava, tinha um emprego, mas não era carteira assinada. Era apenas um garotinho. Era apenas um garotinho. E trabalhava, né? Não era carteira assinada, mas trabalhava e fazia uma faculdade. Cheguei lá só na busca com essas informações. O consulado vai olhar para você e ele vai buscar vínculos, né? Aquilo que vai fazer você chegar lá no país dele e vai querer ou fazer de todo jeito você voltar. E na ideia dele lá do consulado, acho que ele me olhou, né? Eu e meu irmão, por ser muito novos, no caso. Ele olhou assim, eu acho que passou. Não, esse pessoal aqui, esses dois jovenzinhos vão... Estão querendo fazer imigração ilegal. Vão querer imigrar, vão querer chegar lá e ficar lá. Então, ele e meu irmão foi negado o visto. Então, o que é que aconselhamos, né? Ser extremamente sincero. Nessa minha segunda DS-160, no caso, aí tem uma pergunta lá que pergunta, né, se você já aplicou para o visto de turista anteriormente. Aí você tem que colocar lá tudo certo, que aplicou e tem que descrever o motivo lá que recebeu o nega e o porquê que recebeu o nega, né? Que eles entregam uma carta lá, a famosa carta, acho que é rosa. É uma cor, tem uma cor na carta. Vermelha, né? Vermelha, acho que é vermelha essa carta. Que inclusive lá no dia do consulado, quando nós chegamos no consulado, na fila, tinham 2 guichês, os 2 tomaram nega na nossa frente. Então, fica para depois do vídeo. Então, dando seguimento no vídeo, feito o preenchimento do formulário DS-160, você vai realizar o agendamento da sua entrevista, certo? Depois do pagamento do seu boleto. Que o famoso boleto aí custa na faixa de $185, certo? $185 quando nós pagamos foi em média quase acho que R$900. Foi por aí, R$900. Hoje deve estar mais, né? O dólar aumentou, então deve estar mais. Feito o pagamento, certo? Do boleto, aí libera o agendamento no site. Aqui no nosso caso, nós fizemos em Recife a nossa entrevista, né? Aqui em Recife está dando muito curto o tempo de entrevista, né? Eu lembro que quando eu realizei o pagamento, fui no site fazer o agendamento, acho que na outra semana já tinha vaga. Sendo que não dava porque Natália, no caso, estava viajando. Aí eu tive que esperar ela voltar, que foi no outro mês ainda, para realizar a nossa entrevista. Mas aqui no consulado de Recife... Estava sendo rápido, que foi ano passado que a gente fez. E ainda está sendo, né? Que eu fico atualizando toda hora, né? Ainda está sendo muito rápido. Certo? Depois que você pagar o boleto e fizer o agendamento, aí chega o dia de organizar os seus documentos, né? Para levar no consulado. Aí agora a Natália vai falar de algumas coisas que a gente precisa levar, assim, quando vai para esse dia. Eu vi gente levando muita coisa. Era muito papel. Inclusive, a gente se assustou, pelo menos eu fiquei assustada, porque a gente tava, tipo assim, com uma pastinha fininha, com 5 papéis, eu acho. E tipo assim... Só tava com pasta porque tava chovendo, senão tava Não, E no dia que a gente foi, tava chovendo, foi, tipo assim, meio que o caos. E a gente vai chegar nesse assunto, assim, da chegada. Mas, Inclusive, tem um detalhe, né? Pro consulado de Recife, quando você vai fazer o agendamento lá, eles falam que se tiver chovendo no dia, eles podem realizar o seu cancelamento. Então, preste atenção nisso daí também. Não sei se no Rio de Janeiro, no consulado lá, funciona desse jeito, mas aqui em Recife, como tem fama de muito alagamento quando chove, o próprio consulado, quando você faz o agendamento lá, ele informa que se tiver chovendo no dia e eles verem, né, que não tem como trabalhar no caso, aí eles vão ter que remarcar a sua entrevista, né? Aí para quem é de fora, que vem para Recife só para realizar a entrevista, fica complicado. É importante saber disso também. Aí, uma das coisas que, assim, tinha um pessoal lá, né, levando quase como se fosse fazer uma prova do Enem. Sabe quando a pessoa vai fazer uma prova do Enem e tá totalmente preparada lá, cheia de caneta, e tu tá com uma caneta só? A gente era o pessoal que tava com uma caneta só. Aí, beleza, a gente chegou lá, a gente levou o nosso passaporte, no caso o Matheus, né? Levou o passaporte antigo dele, e eu levei o meu de agora. Foi a primeira vez que eu tinha tirado o passaporte, inclusive foi pra minha primeira viagem pra fora, que foi para os Estados Unidos, que a gente viajou. Aconselho você não comprar a sua passagem se você não tiver o visto. Tipo assim... Pô, a gente viu, inclusive, uma passagem muito barata com milhas, muito barata. E era pro dia que a gente queria, tava tudo certo.
E a gente pensou assim, faltava acho que 4 dias pra gente tirar realmente o visto, pra descobrir se a gente ia tirar o visto. Foi 50% menos o valor que a gente pagou na passagem, depois do que foi aprovado o visto. E a gente pensou assim, pô, vamos comprar, vamos pagar de maluco e vamos comprar. Só que aí a gente pensou, não, melhor Melhor dar uma segurada e realmente ter certeza, porque vai que... Até porque eu já tinha sido negado o visto também, não sabia se ia negar outra vez, então... O ideal foi dar uma segurada mesmo. Então, aconselho o quê? A você não comprar passagem antes de ter o visto. Porque o visto não é garantia pra ninguém. Tipo, eu não sei quais são as diretrizes, o que o pessoal de lá pensa, tipo, pra aceitar ou não. Porque tinha gente que passou na nossa frente que recebeu nega e parecia que, tipo assim, tava bem vestido. Eu acho que... Não sei qual é os critérios. Eles devem usar algum critério. Eu acredito que eles já tenham meio que pré-estabelecido quem vai ali... ser negado, tipo, quando Não. eles vão... Eu acho, não? Tipo assim, eles já sabem quem que você é e o que você faz antes da entrevista, né? Porque eles leram sua ficha. Quando você preenche a ficha lá e envia para eles o formulário 10-160, o que é que acontece? Antes da sua entrevista, até mesmo no formulário 10-160, no tempo que eu preenchi lá em 2015, não tinha isso, que era a aba lá de mídias sociais, né? Das redes sociais, no caso. Não tinha isso. Esse ano agora, no caso ano passado, né, 2024, já tem lá na DS-160 essa aba de redes sociais. Aí você tem que vincular lá. Se eu tenho Instagram, eu coloco o Instagram lá. Não, eu tenho YouTube, sou YouTuber no caso. Aí tem que colocar o YouTube. Nosso caso agora. Facebook, no caso. Aí todas as redes sociais que vocês estiverem, tem que colocar lá linkando. Então, o que é que acontece, né? Sei lá, 1 semana antes, 2 semanas antes da sua entrevista, tem outra equipe do consulado que já está com o seu nome pesquisando, fazendo pesquisa sobre você, entendeu? Então, o que acontece? Quando você chega lá na hora da entrevista e você dá o seu passaporte junto com a sua documentação, 10-160, ele vai pegar aquele código que foi gerado, vai colocar no computador dele, certo? E vai já puxar uma ficha pré-pronta da equipe que fez a ficha, no caso. Então, por isso que é de extrema importância você preencher de forma correta a 10-160 e não tá mentindo no caso, né? Das outras coisas que você tem que levar de documentação, uma é a página de confirmação do DS-160 e o de pagamento, né? Recibo de pagamento. Porque você pagou, no caso, você precisa levar esse papel de confirmação e o papel de pagamento, teu passaporte, né? Obviamente. Uma coisa que a gente viu o pessoal esquecendo foram as fotos, que é 5x7. As fotos coloridas, com o fundo branco, o pessoal estava esquecendo. E depois a gente entra no mérito das agências que tem lá perto. Isso são, vamos botar agências aí, são equipes, né, que ficam na fila do próprio consulado. O consulado, quando você chega, né, normalmente a fila já está enorme. Então... Não, e para começar, eles mandam a gente chegar com 2 horas de antecedência. Com 2 horas de antecedência, sendo que a gente só foi atendido realmente quando foi nosso horário. Tipo assim, a gente pensou até que por eles estarem avisando a gente pra, venham com 2 horas de antecedência, que a gente ia ser atendido mais cedo. Só que não, foi atendido exatamente no horário. Então, se tu mora perto, não tem pra que tu tá 2 horas antes ali esperando, tipo... no nosso caso foi exatamente assim. Eu não sei como funciona nos outros consulados, né? Mas no de Recife, se eu não me engano, nós tínhamos marcado pra 10h30. Acho que foi 10h30 da manhã. Foi, 10h30 da manhã. A gente chegou lá, era... 8h30. Antes de 8h30. Antes de 8h30, era 8h10, por aí. E realmente só fomos entrar 10h30, né? Exatamente no nosso horário. Nem antes, nem depois. Entramos e depois de entrar ainda tem outra fila. São várias filas. Tem a fila para você entrar no consulado. A fila depois que você passa lá é o raio-x. Aí você pega a sua senha, senta na cadeira, aí o pessoal vai chamar você vai entregar o passaporte. Então, são várias filas lá dentro já, né? Mas o próprio horário da sua entrevista, você entra lá no consulado, no caso, o consulado de Recife. E enquanto você está esperando essas 2 horas antes, você está na fila do lado de fora, sem cadeiras, no sol, na chuva, porque a gente pegou chuva. Tinha um cara lá ganhando dinheiro, alugando o guarda-chuva. A gente não tinha levado o guarda-chuva. Mas aí vem essas agências, né, que tem lá na frente, que, tipo, se você preferir, né, isso é uma preferência de cada um. Se você quiser pagar essas agências, elas te dão um conforto maior, porque você chega lá, você tem meio que uma sala de espera
dentro dessas agências. E nessa sala de espera você tem cafezinho, você tem uma TV, você tá com ar-condicionado. Eles fecham um pacote completo, no caso, né? Eles pegam você lá e o pacote em si, você vai para a sala deles, eles vistoriam a sua documentação, vê se está faltando alguma coisa. Se tiver faltando alguma coisa, eles imprimem para você lá de última hora, principalmente a foto. Se tiver faltando a foto, o pessoal tira a foto lá e imprime para vocês também. Disso tudo aí também, você vai estar na sala deles, vai ter aí ar-condicionado, vai ter cafezinho, e eles também ficam de olho no horário. Quando dá o seu horário, eles avisam você e você vai lá pro consulado, né? Aí você não precisa ficar esperando na fila, tu fica lá sentadinho. E muitos desses têm estacionamento também, né? A gente, quando chegou lá, inclusive, a gente pegou um estacionamento que não era dessas agências. A gente pegou um estacionamento à parte. Eu não lembro direito o valor, não sei se era R$30, mas era como se fosse 30 o que a gente pagou, que já é caro. Já é caro. Que já é caro. E o dessas agências, que era na frente, o nosso era do lado. O que era na frente era 50. Aí a gente pensou assim, não vou pagar R$50 só pra ficar sentado ali. Tipo assim, a nossa ideia era economizar, não tinha pra quê esse gasto. Não era 50, né? Foi, se não me engano, R$80. Era bem... R$80. Tinha um bem caro. estacionamento na frente da agência e o próprio trabalhador lá da agência, ele falou com a gente, ele falou, não, você já deixa o carro aqui, já vai pra agência, nós pegamos a documentação aqui de vocês, vistoriamos tudo e tal. Mas como a gente estava muito certo já do que tinha que ser levado, nós não quisemos. Queríamos, não quisemos. Corta. A gente não quis. A gente não quis isso. A gente não quis no caso, né? Fora, sim, vamos voltando às documentações, né, que o pessoal precisa levar. Fora as 2 fotos, o comprovante de acomodação seria no caso onde possivelmente você iria ficar, porque você não vai ter alugado já o local, entendeu? Isso, esse comprovante de acomodação já vai na ficha DS-160. Tem que lembrar disso, isso é um detalhe importante. Quando você está preenchendo a ficha DS-160, lá já pergunta onde que você vai ficar. Aí no nosso caso, que não tinha familiar lá, não tinha nenhum ponto de apoio, nós colocamos o hotel lá. A nossa intenção é o quê? Era viajar para Orlando, né? Universal, Disney. Então, nós vimos lá o hotel em Orlando, próximo à Universal, pegamos o endereço dele e colocamos lá na DS-160. É lembrar desse hotel na hora da entrevista, se for perguntar, não, vocês vão ficar onde? Aí, no hotel. Mas que hotel? Aí vocês têm que ter o endereço gravado no caso. Aí no nosso caso, nós imprimimos lá a DS-160, se ele tivesse perguntado era só olhar na ficha. Levar o comprovante de vínculo com o Brasil, comprovante de rendimento. O que é esse comprovante de vínculo? Né? É tudo aquilo que vai lhe prender no país. Lhe prender entre aspas, né? Ah, não, eu tenho um carro... Faria você voltar. Faria você voltar. Eu tenho um carro no meu nome, eu tenho casa, bens, trabalho, né? Eu sou dono do meu negócio, faculdade que prende também. Então, são comprovantes que vai fazer tudo aquilo que vai fazer eles terem certeza que você realmente vai voltar para o seu país de origem. Aí, comprovante de renda, né? Comprovante Imposto de renda declarado, quanto que você tem nos bancos. Isso daí nós levamos tudo, né? Investimento, conta corrente, tudo que você tem de dinheiro, eu aconselho você levar, porque caso ele peça, você já mostra, né? Não adianta só você falar, você mostra. Ele quer, no caso, um comprovante que dê para você custear a sua viagem. Isso, ele tem que saber que você vai ter condições de chegar no país dele e custear a viagem e voltar para o seu país. E ter dinheiro para voltar e não querer ficar. Foi difícil. A gente quase que fica. Vamos falar agora, mudando essa parte assim de papelada. Entrevista, né? Vamos falar o que aconteceu com a nossa entrevista, a nossa experiência mesmo, de como é que foi. Quando a gente chegou, o Matheus estava mais nervoso que eu, porque ele tinha recebido nega. Aí ele estava bem mais nervoso. Eu estava bem mais nervoso, mas eu controlei legal Eu tava, tipo assim, como se eu não estivesse acreditando naquilo que tava acontecendo. Eu tava querendo se acreditar. Tipo assim, não que eu ia receber nega ou ia receber o positivo também de lá. Mas, tipo assim, parecia que não era real que eu ia viajar pros Estados Unidos. Então, eu tava, tipo assim, meio tranquila. Eu não sou muito ansiosa com relação a isso, então... Não, e isso daí que a gente falou antes de levar a documentação certa, já lhe dá mais tranquilidade na hora da entrevista. No começo nós falamos, nós chegamos lá com uma pastinha pequena e tinha gente com muita coisa, mas nós só levamos realmente o que era necessário, o que estava lá. Você recebe um e-mail
do consulado americano falando tudo que você tem que levar. Então, nós batemos um por um em casa e levamos aquilo. Então, tem muita gente que não se assegura aquilo e leva coisa em excesso. Já entra aquilo, outro tópico. O que você pode entrar no consulado. A gente acabou esquecendo dessa parte. Parte importante. Que é muito importante, inclusive. Que é nada, no caso. Você não pode entrar com nada. É muito importante. Só com o papel e o papel. sonho. Por isso que tem que estar tudo impresso, assim, essa parte de comprovante. Não pode nada estar no celular. Porque você não pode entrar no consulado com o seu celular. Nessas empresas que tinham na frente lá, essas agências, elas faziam papel também de guarda-volume. Isso. Elas acabavam segurando lá as coisas do pessoal. A gente deixou o nosso celular dentro do carro, porque a gente tinha ido de carro. Pagou o estacionamento e deixou o celular dentro do carro. O pessoal que vai de Uber provavelmente vai ter que usar dessas agências para guardar. A gente não lembra o valor, porque a gente não usou também. Isso. Eu levei a chave do carro no bolso, né? E passou. E passei. Tranquilo. A gente achou que não pudesse. Só não pode também, na chave do carro, tá o controle do portão elétrico da sua casa. Isso aí eles não deixam. Eles deixam só realmente a chave do carro. Então, nesse primeiro raio-x já você não pode ter nada. É só a sua documentação, a chave do seu carro, simplesmente. Não pode ter relógio, não pode ter fone. Não pode ter nada. Câmera. Nada de tecnologia, só assim. Papel. Se você quiser, você pode levar uma mochila com a sua documentação na mochila. Uma mochila pequena com a sua documentação na mochila de costa, que nem eu vi lá. Mas era realmente só a papelada que o pessoal levava, né? Aí passou esse primeiro raio-x. Aí a gente sentou, né? Aí entrou. Entregou nossos documentos. Entrou, aí pegou uma senha, certo? Pegou uma senha. Aí, depois dessa senha, eles chamaram a gente. Quando chegou lá, não foi para a primeira entrevista, foi só para entregar o passaporte junto com as fotos, né? As fotos 5x7. Aí nós entregamos, voltamos, sentamos. Aí chamaram a gente de novo. Aí pegou o passaporte e sentou de novo. Aí ficou esperando lá. Depois que chamaram a nossa senha realmente para entrar na fila já de coletar no caso? Coletar as digitais. E depois da coleta das digitais, segue uma fila já para a entrevista, né? Coletou a digital, você já vai seguindo a fila para a entrevista. Fila, aí essa fila aí... A fila da tristeza, porque coleta digital, beleza, né? Então, houve um pequeno problema, né, de gravação. Nosso equipamento aqui de milhões deu um problema, mas já voltamos aqui a mais de 1.000. Na nossa conversa. A gente tinha parado nessa parte de que mesmo? Do valor da nossa entrevista. Um ponto muito que eu fiquei em dúvida na época era se o valor ia ser reembolsado. Tipo assim, vamos supor, Matheus, na época que ele fez, tirou o visto e recebeu um nega. Ele pagou, na época foi o quê? R$500? Nossa, o dólar era... 500 acho que foi 500 e alguma coisa. Mas também era menos, né? Não era $185. Era menos, no caso. Aí, nessa época que ele recebeu o nega, ele perdeu os R$500 dele. Porque o valor ele não é reembolsável. Tipo, se você for lá, no nosso caso, que a gente pagou 900 e poucos reais, quase 1.000. A gente foi lá, pagou nossos R$1.000. Quando chegou lá, mil dele, né? R$2.000. Se a gente tivesse recebido o nega, ia ser menos R$2.000. Então, o que eu aconselho, né? Vá... Não com a certeza, porque certeza a gente nunca tem, né? Nunca tem. Só que vá com... sabendo que você está fazendo tudo correto e que há grandes chances de você receber o positivo lá e você receber o visto. Porque ter esse gasto com uma pessoa que não tem tanto dinheiro é... Tipo assim, que a gente sabe, né? Que tem pessoas que se esforçam para ter um mínimo ali, para conseguir fazer uma viagem e perder esses R$900, quase 1.000. Que hoje em dia deve estar 1.000 e pouco. Que foi o que aconteceu comigo, no caso, também, né? Que foi... Já tinha o dinheiro planejado, já estava tudo certo. E cheguei lá e tomei o negado. Então, é muito importante você separar a documentação que tem que separar, né? Ver realmente a lista de documentos que você tem que levar, que chega por e-mail. Fazer tudo certinho, preencher corretamente. Não tem mistério a DS-160. Pelo menos a DS-160, para o visto B1, B2 americano, não tem mistério. Você, com o Google Tradutor do lado, você consegue preencher corretamente, né? Então, preenche tudo certo e chega na entrevista tranquilo e que vai funcionar, vai dar certo. A gente vai falar agora
como é que foi, né, que a gente tinha parado, que foi na parte que a gente estava recebendo, assim, era a última fila que a gente ia pegar, e aí as pessoas estavam recebendo nega na nossa frente. Tinham 3 guichês, né? E o da frente nosso tava dando meio que positivo pra todo mundo. Não pra todo mundo, mas Tava dando muito positivo. muito positivo. Muito positivo. E nós rezamos, né? Rezando pra cair nele. Não, tomara que caia nele, tomara que caia nele. Aí acabou que a gente caiu no cara que tinha acabado de receber nega. E tava negando todo mundo. Nós caímos logo nele. Foi. E a gente vai agora falar exatamente como foi essa parte da entrevista com... Que não foi... Basicamente não foi uma entrevista, né? Porque quase não perguntou nada pra gente, praticamente. E eu acho que isso foi muito do fato da gente ser concursado. Na hora, a primeira pergunta que ele fez foi... Ele virou pra Matheus e falou assim... Você é concursado? Aí... Matheus falou, tipo... Sou. Aí ele... Desde 2019? Aí ele... Desde 2019. E aí... E é o que a gente recomenda, né, no caso. Eu vi vários vídeos também de pessoas que foram para entrevista e todos eles recomendam você realmente perguntar não, você responder aquilo que foi perguntado. Simples, sem querer puxar assunto com o consular, que isso não pega bem, né, na visão deles. Então, se ele perguntou alguma pergunta direta, você responde de forma direta. Se ele perguntou alguma pergunta mais elaborada, o cara, não, quando você chegar lá, o que é que você vai fazer, o que é que não sei... Aí você vai e elabora melhor a sua pergunta. Mas se ele simples pergunta dessa, não, desde quando você é concursado? Não, desde 2019. Aí ele vai dando procedimento na entrevista dele. Foi. E aí outra pergunta que ele virou pra gente e perguntou se a gente era noivo. Isso. E aí Matheus olhou, eu e Matheus respondemos simultaneamente que não, que a gente era namorado na época. O que mais aconteceu mesmo? Não, isso aí que era namorado, aí ele voltou pro computador dele, ficou olhando pro computador dele. Ficou mó tempão. Mó tempão não, né? Que a nossa entrevista durou acho que 5 minutos. Mas 2 minutos ele tava no... Tipo assim, ele mal olhou pra gente, no caso, né? Por isso que eu falo que não foi nem entrevista. Aí cresce de importância aquele preenchimento da DS-160, né? Que eu acho que o pessoal que já fez a nossa pré-avaliação, já fez um trabalho bom, e ele só chegou lá, ficou olhando e batendo o cara crachá. Depois disso daí que ele perguntou, né? Não, ela é sua noiva, e a gente falou que não, é namorada só. Eu falei também, dei um gancho, um mini gancho, né? Que ela também era concursada, que eu e ela, os dois eram concursados. Aí, que bom, que legal, e voltou pro computador. Quando foi no final da entrevista, ele perguntou, foi a única pergunta que realmente foi... Que foi pra onde que foi para onde a gente iria, meu Deus. Para onde a gente iria, no caso. Aí eu falei, né? Não, nós vamos para Orlando, conhecer a Disney, Universal. Nós nem falamos que iria... Tipo assim, o nosso planejamento real mesmo foi conhecer o litoral leste todo dos Estados Unidos, né? Chegar lá na Flórida, ir até Nova York e voltar. Só que, tipo assim, não precisa falar, né? Tu não precisa dar teu plano todinho, abrir um planejamento de viagem lá. Ele não tinha perguntado isso, ele só perguntou, tipo assim, pra onde vocês vão? A gente, Orlando, Disney e Universal, sendo que a gente nem foi pra Disney. Não, e até porque também o que foi colocado na DS-160 foi só que a gente ia ficar no hotel em Orlando. Então foi o que eu falei, não, nós vamos pra Orlando, conhecer Disney, Universal. Aí ele falou, legal. Aí voltou pro computador dele, teclou alguma coisa... Aí no final, ele olhou pra mim, pra gente de novo e perguntou, vocês são noivos? Foi. Sendo que a gente já tinha respondido. Acho que era pra pegar a gente... A famosa pergunta de contradição, né? Pra ver se a gente não tava se contradizendo, tipo... Isso. Aí depois dessa pergunta, ele teclou mais 2 palavras e, não. Parabéns, o visto de vocês foi aprovado, vai chegar um e-mail com todas as instruções, entregou o cartão de aprovação, né, que eles entregam, e pronto. Terminou a entrevista, graças a Deus, tudo certo, aprovado. Aí foi assim, basicamente, o nosso visto aprovado, graças a Deus, né, amor? Porque tu já tinha recebido nega, né? Receber 2 nega aí já era... Eu já ia dizer que é problema com ele. Já é complicado, mas graças a Deus deu certo, né? E a gente... Pra fechar, né, esse vídeo... Já tá ficando muito longo. Tá ficando muito longo. Eu vou trazer um pouco da nossa história, do porquê a gente criou esse canal. Eu e Matheus, a gente tem um relacionamento de mais de 6 anos. 6 anos e muitos meses. Que a gente nunca conta direito esses meses.
E desde que a gente começou a namorar, a gente vem viajando e depois que a gente passou nos nossos concursos, a gente foi conseguindo estabilidade financeira e foi viajando cada vez mais. A gente não era de filmar nossas viagens, não desse formato de vlog, de YouTube. Nós sempre gostamos de viajar e de registrar o momento, mas nós registrávamos o momento só pra gente, no caso, né? Tirava foto. E era mais um negócio de story, mais Instagram. Os vídeos no Instagram. Mas aí, devido a nossas viagens, né, nós tivemos essa ideia, no caso de, por que não? Por que não? Criar um canal. Criar um canal fazendo o que a gente gosta, né? Que é viajar e levar registrar informação. O momento, registrar o momento. E levar informação para vocês das nossas viagens e incentivar cada vez mais que as pessoas viajam, porque é um negócio muito maneiro. Você, tipo assim, se você nunca viajou, você está vendo esse vídeo agora, se você nunca foi para fora. Estados Unidos foi minha primeira viagem internacional, realmente. Eu já tinha ido para o Uruguai, mas isso foi quando eu era criança. Mas realmente uma viagem que me abriu os olhos. A gente tem a ideia de ir para outros cantos. Faz você virar várias chaves na sua cabeça, né? Destrava muita coisa na sua cabeça. Principalmente viagem internacional, né? Mas se você não tiver condições de fazer viagens internacionais, né? Existem muitas viagens em muitos cantos. A gente quase conhece o Brasil inteiro, exatamente. Quase. Eu digo quase porque existe um canto ali que a gente ainda não foi, né? Graças a Deus nós conhecemos mais da metade aí dos estados brasileiros, viajando, né? Muitas vezes de carro, né? Nós gostamos muito de viajar de carro na estrada. A maioria das vezes foi de carro. Já é uma ideia para próximos vídeos, próximas viagens, né? Alugar um carro, tanto nos Estados Unidos, na Europa, não sei, fazer uma viagem de carro, uma viagem de carro. Meu irmão e minha cunhada estão convidados para fazer essa viagem e nós vamos buscar, né, todas essas viagens daqui para frente agora, né, gravar, registrar o momento e passar o conhecimento para todo mundo do canal. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai vir mais vídeos neste formato. Então, se você gostou, se você chegou até aqui agora, neste momento, deixe seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho. E se você acha que algum amigo seu precisa saber desse vídeo, compartilha. Precisa ver o visto americano aqui sendo dito pela gente, nossa experiência. E outra coisa, né? Se sobrou aí alguma dúvida, escreve no comentário, que nós estaremos de olho no comentário e vamos responder da melhor forma possível, né? Vai ser um prazer responder todo mundo no comentário, tirar dúvidas de todo mundo. Isso é tudo. Até mais. Um cheiro. Tchau, tchau.